Fala, querido estudante! Eu sou o professor Vitor Piauí de Química e esse é o canal Natureza ao Cubo. Junto com o professor Kevin e o professor Rafael, o nosso objetivo é fazer você gabaritar todos os itens de ciências da natureza. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa dos itens de Química de uma prova do PAS. Aproveita para se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo. Bora lá? Vamos agora à resolução da prova do PAS 3, do subprograma 2016 a 2018, ou seja, é a prova que foi aplicada em 2018. Se você não tem acesso a essa prova, se você não está com ela em mãos aí para poder acompanhar, aqui na descrição do vídeo você encontra um link e esse link vai te levar para uma pasta que você vai ter acesso a todas as últimas 4 provas, juntamente com os gabaritos, e aí você consegue acompanhar a gente aqui, beleza? Vamos lá começar então? A prova de 2018, ela começou com o item de número 25. Esse item ele acabou ficando um pouco perdido ali num texto aí do Augusto dos Anjos, né, o poeta do pré-modernismo. E aí é comum isso acontecer, isso pode acontecer na prova do PAS, que você encontra um ou outro item de química ali espalhado pela prova, normalmente misturado com línguas, com artes, né? Tudo bem, mas vamos começar então por ele. Item 25. Após ser excitado eletronicamente, o íon carbono C+5, hidrogenoide, por que o C+5 é hidrogenoide? Porque o carbono tem 6 elétrons. Se ele perde 5, então ele acaba ficando somente com 1 elétron, parecido com o átomo de hidrogênio, por isso hidrogenoide. O íon carbono C+5 rutila, ou seja, emite fótons ou luz durante seu retorno ao estado fundamental. Esse item está correto, tá certo? De acordo com os postulados de Bohr, é isso mesmo que acontece. O elétron está lá no seu estado fundamental, ao ser excitado ele salta para uma camada mais externa e quando ele retorna para o seu estado fundamental, ele emite esse excesso de energia que ele absorveu na forma de luz. Por isso que o item 25 está correto. Beleza, vamos lá agora para o item 100. Ele é relativo a esse texto, tá certo? Então, a gente não vai ler o texto aqui para a gente não gastar muito tempo. Mas quando precisar de alguma informação no texto, a gente volta aqui e eu mostro para você o que a gente tiraria de lá. Item 100. A fórmula molecular do oleato de metila é C19H34O2. O ácido oleico, que é essa estrutura aqui, né? Eu até já deixei para a gente numerado aqui para facilitar a nossa vida e o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, o ácido oleico, que não é o oleato de metila ainda, o ácido oleico vai passar pelo processo de esterificação e vai gerar o éster oleato de metila. Mas, como ele deu a fórmula do ácido oleico aí, facilmente a gente consegue descobrir a estrutura do oleato de metila. Então, o que eu fiz? Já deixei numerado aqui pra gente, ó. Então, eu sei que o ácido oleico, ele tem 18 carbonos, tá? Então, no caso aqui, ó, o ácido oleico, ele tem 18 carbonos. Ainda não é oleato de metila, tá, galera? Eu tô só mostrando pra você qual que seria a fórmula molecular do ácido oleico, tá bom? Então, ele tem 18 carbonos, eu fui numerando aqui, tá? Se você quiser conferir aí, você vai ver que de fato ele tem 18 carbonos. Aí o que eu fiz para facilitar a nossa vida também? Marquei de azul todos os carbonos que têm 2 hidrogênios, tá? Eles já estão fazendo 2 ligações com outros carbonos. Então, como ele está fazendo já 2, para complementar, ele se liga com 2 hidrogênios. Então, todos esses carbonos que estão marcados de azul, eles têm 2 hidrogênios ligados a eles, certo? A quantidade de carbonozinhos azuis que vocês vão ter aí é de 14, tá? Então, quantos hidrogênios essa molécula do ácido oleico tem? 14 vezes 2, porque são 14 carbonos com 2 hidrogênios. Aí, além disso, você tem o seguinte, ó, esse carbono aqui da ponta, o carbono 18, ele tem 3 hidrogênios, porque aqui na ponta, né, ele está fazendo apenas uma ligação. Então, para complementar as 4, ele precisa de 3. Então, esse carbono da ponta ele tem 3 hidrogênios e ainda tem mais esses 2 hidrogênios aqui, ó, desses carbonos da dupla e mais esses 2 hidrogênios aí. Não vamos considerar não vamos considerar aquele lá da ponta não, por quê? Tá, vamos esquecer esse hidrogênio aqui, tá? Daqui a pouquinho você vai entender por quê. Eu não estou contando ele. E quantos oxigênios ela tem? Ela tem apenas 2. Beleza. Agora, por que eu não estou contabilizando esse hidrogênio? Porque é exatamente esse hidrogênio que vai sair quando acontecer a esterificação, tá? Então, esse hidrogênio aqui vai embora e no lugar dele vai entrar um CH3. Porque não é oleato de metila, então aqui vai ter que entrar um
um metil, um CH3. Por isso que eu não contei esse hidrogênio aqui, porque depois, quando fosse gerar o oleato de metila, ele ia embora. Então, entrando o CH3 aqui, o que a gente vai ter? Vai ter um carbono a mais no oleato de metila e vai ter 3 hidrogênios a mais, porque está chegando um CH3, tá? Quando você for fazer essa conta, ó, a fórmula molecular do oleato de metila vai ficar C19, H28 com mais 3, 31, com mais 2, 33, com mais 3, 36, C19, H36, O2. Essa é a fórmula molecular do oleato de metila, por isso que o item está errado, porque ele fala que é C19H34, tá bom? Então, o item 100 está errado. O item 101, gente, ele foi anulado, porque, de acordo com a justificativa do Sebrasp, foi a redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Eles liberam, tá? Depois, lá quando sai o gabarito, caso algum item seja anulado, eles liberam o motivo do porquê ele foi anulado, tá? Nesse caso aqui, ele falou assim, ó, o ácido elaídico. Na questão nem tá falando de ácido elaídico, como é que você ia saber a fórmula do ácido elaídico? Você não é obrigado a decorar, né? Ainda mais esse ácido aí tão aleatório, tão não comum de aparecer. Então, por isso que o item 101 ele foi anulado. Item 102. Por meio da redução da pressão externa, pode-se propiciar a ebulição de compostos pouco voláteis, como o ácido oleico e o oleato de metila, sem que ocorra a decomposição térmica das moléculas. Nesse caso aqui, gente, o item está correto, tá bom? Por quê? O que acontece? Quando você diminui a pressão externa ao qual uma substância está submetida, você acaba diminuindo a temperatura de ebulição, tá? Por isso que quando você está numa altitude maior, a água entra em ebulição numa temperatura menor. Não é isso? Quando você está numa altitude abaixo do nível do mar, a água ferve a uma temperatura acima de 100. Quando você está numa altitude, acima do nível do mar, a água ferve numa temperatura abaixo de 100. Por quê? Porque quanto menor é a pressão externa em cima da substância, menor é a sua temperatura de ebulição. Então, como você baixa a temperatura de ebulição, você então propicia que uma substância que seja pouco volátil, ou seja, ela tem uma temperatura de ebulição muito alta, você consegue baixar essa temperatura. Por isso que o item 102 está correto. Item 103. Ao final de uma reação de esterificação de ácidos graxos, o biodiesel pode ser separado a partir da água formada e do álcool remanescente por decantação, porque moléculas orgânicas com uma larga porção apolar, como é o caso dos ésteres de ácidos graxos, são muito pouco miscíveis em solventes altamente polares. Esse item está corretíssimo, tá, gente? Embora os ésteres eles sejam polares pelo fato de ter ali aquela carboxila ligada com o radical orgânico, embora eles sejam polares, quanto maior for a cadeia carbônica dele, e você pode observar aí que, né, os ácidos graxos têm essa característica de ter uma cadeia carbônica longa, então quanto maior for a cadeia carbônica, mais apolar a substância vai ser, tá? Ela tem um pouquinho de polar? Tem, só que quem sobressai é o caráter apolar, não é diferente com o biodiesel, tá? Então, como ele é um éster de ácido graxo, ele não se dissolve muito bem em álcool e água, que são substâncias extremamente polares. Então você acaba gerando uma mistura heterogênea. E como é que é uma das formas que você tem de separar misturas heterogêneas? Por meio da decantação, tá bom? Então o item 103 está correto e fica atento porque o PAIS 3 ele gosta de dar uma pincelada em conteúdos dos PAIS anteriores, das etapas anteriores. Então, por exemplo, separação de misturas é um conteúdo da prova do PAIS 1. Mas perceba que pode aparecer sim, ainda mais nesse contexto de propriedades físicas dos compostos orgânicos, certinho? Então, item 103 está correto. Item 104. Considerando-se os dados apresentados, é correto afirmar que a reação de esterificação do ácido oleico, ele deu no texto a reação de esterificação, né? Ácido oleico mais metanol, gerando oleato de metila mais água. Pode-se afirmar que a 25 graus Celsius e 1 atm, ela libera uma quantidade de calor superior a 100 kJ por mol. Olha como a questão foi ótima, foi boa pra gente, né? Ela deu a tabela prontinha com os ΔH de formação de cada substância e deu a reação pra gente. Então, pra gente calcular o ΔH dela, basta a gente fazer ΔH é igual a H dos produtos, que é o H final, menos o H dos reagentes, que é o H inicial, tá? Então, como é que ficaria isso aqui, ó? O ΔH dessa reação
vai ser igual. Quem é o H dos produtos? É a entalpia do éster, do oleato de metila, mais a entalpia da água. Então vamos lá, ó. Qual que é a entalpia do oleato? Menos 727,6 mais a entalpia da água. Só que quanto que é a entalpia da água? Menos 285,8. Então aqui vai ficar um menos, ó. Menos 285,8. Isso aqui é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Eu vou descer um pouquinho aqui para não bater na câmera aqui, né? Então vou colocar um pouquinho mais para baixo, ó. Qual que é a entalpia dos reagentes? É a entalpia do ácido oleico, que no caso aqui é de menos 764,8. Mais a entalpia do metanol. Só que a entalpia do metanol é menos 200,7. Então aqui vai ficar menos 200,7. Então quanto que vai dar o ΔH dessa reação? Se você fizer essa conta aqui, que eu já fiz, né? Vai dar menos 1013,40. Essa é a entalpia dos produtos. Menos a entalpia dos reagentes. Se você fizer essa conta, vai dar menos 965,5. Então, olha só, antes da gente calcular aqui o ΔH, ó, a gente tem aqui que a entalpia dos produtos ela é menor que a entalpia dos reagentes, tá? A entalpia dos produtos é menos 1013 e a entalpia dos reagentes é menos 965. Então, de cara, a gente já sabe que essa reação é uma reação exotérmica, porque a entalpia do produto, que é a entalpia final, é menor do que a dos reagentes, que é a inicial. Quando você calcular esse ΔH, ele vai dar menor do que zero, como de fato vai dar, ó. Porque você vai ter ΔH é igual a menos 1013,40. Esse menos com menos aqui vai virar mais 965,5. Totalizando um ΔH de menos 47,9 kJ por mol. Como o item falou que vai liberar uma quantidade superior a 100 kJ por mol, então o item está errado. É uma quantidade inferior, 47,9. Certinho? Vamos lá? Item 105. O item 105 é o item do tipo C. Fica atento que sempre cai um itemzinho do tipo C de química e normalmente esse item é sobre deslocamento de equilíbrio, que é o que vai acontecer aqui agora, ó. Nas reações de esterificação, um aumento do grau de conversão dos ácidos graxos, um aumento do grau de conversão. Ou seja, se ele quer converter o ácido graxo em éster, o que ele quer fazer? Ele quer deslocar o equilíbrio para a direita, ele quer formar mais éster. Então aqui, ó, o item 105, eu até copiei a reação para cá, né, para a gente observar. Ó. Se ele quer converter mais ácido graxo em éster, então ele quer deslocar o equilíbrio para a direita. Agora, olha como o enunciado tem uma informação importante para a gente. Ele está falando que a reação de esterificação dos ácidos graxos são exotérmicas. Isso é importante, galera. Fica atento, porque para você saber o efeito da temperatura no equilíbrio, você tem que saber pelo menos o sinal do ΔH. Então ele falou para a gente o seguinte, ó, que a esterificação é exotérmica. Então significa que para a direita ela é exotérmica, consequentemente para a esquerda ela é endotérmica. Tá bom? Os outros fatores de deslocamento, que é concentração, pressão, você não precisa dessa informação. Mas para saber o efeito da temperatura, você precisa saber pelo menos o sinal do ΔH. Não precisa saber o valor, tá? Mas tem que saber quem é exotérmico e quem é endotérmico. Então, se ele quer deslocar o equilíbrio para a direita, vamos ver qual das alternativas permite isso para a gente. De cara, a gente vai eliminar a letra B, tá? Catalisador não desloca o equilíbrio. Presta atenção nisso, catalisador não desloca o equilíbrio. Agora vamos lá, ó. Letra A, se eu adicionar água no sistema, a água é um produto, galera. Se eu adicionar água, pelo contrário, ela vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Ela vai deslocar o equilíbrio no sentido de consumir o que foi acrescido. Então não pode ser adicionando água que eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. Emprego de um excesso de álcool. Agora sim, ó, o álcool é um reagente. Então se eu acrescentar álcool, que é o metanol nesse caso, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido contrário, no sentido de consumo do que foi acrescido. Então, como o metanol está nos reagentes e eu acrescentar mais metanol, então eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, aumentando a conversão dos ácidos graxos. Por isso que a resposta correta é a letra C. E por que a letra D não pode ser aumento de temperatura no sistema? O aumento de temperatura, ele favorece mais a reação endotérmica do que a reação exotérmica. Então, como a reação inversa é que é endotérmica, se eu aumentasse a temperatura,
eu estaria deslocando o equilíbrio para a esquerda, porque é a inversa que é a endotérmica, percebe? Então, eu estou fazendo o contrário do que eu quero. Se eu quero deslocar para a direita, eu teria que diminuir a temperatura para favorecer mais a exotérmica, tá? Então, a D também não pode ser. Resposta correta do item 105, letra C. Item 106 é um item de titulação. Toda resolução que a gente fizer aqui, eu vou colocar na sua cabeça, eu vou puxar aí sua orelha para você ficar atento, porque sistematicamente vem caindo itens do tipo B sobre titulação na sua prova. Então, a gente pode esperar que isso vai acontecer novamente, tá bom? Item 106. O teor de ácidos em uma amostra de biodiesel foi determinada por meio de titulação ácido-base. Para isso, uma alíquota de 20 ml do biodiesel foi titulada com uma solução padrão de KOH na concentração de 0,09 mol por litro. No ponto de equivalência, foram gastos 18 ml da solução de KOH. Então, para a gente aqui, ó, ele deu a concentração de KOH e deu também o volume que foi gasto. Então, com isso, a gente consegue calcular o número de mols de KOH que foram gastos. Só que o que acontece? O KOH é uma monobase. Então, o mesmo número de mols que for usado de KOH é o mesmo número de mol de OH- que for utilizado para fazer a titulação. Então, ao calcular o número de mols de KOH, automaticamente eu tenho um número de mol de OH-. E a gente sabe que no ponto de equivalência, o número de mol de OH- é igual ao número de mols de H+. Tá bom? Então, isso aqui sempre vai valer para a titulação. O número de mols de OH- é igual ao número de mols de H+. Beleza. Então, agora, se eu conseguir calcular a quantidade de mols de base, eu consigo descobrir o número de mols de H+. Então, ó, o número de mols de KOH, que é a mesma coisa que o número de mol de OH-, que é a mesma coisa do que o número de mols de H+, olha que maravilha, vai ser a concentração da base, que é 0,09 mol por litro, vezes o volume que foi gasto, o volume de 18 ml. Então, com isso, você descobre, né? Portanto, o número de mols de H+ é igual, já fiz essa conta, 1,62 milimols. Essa é o número de mols de H+ que foi gasto, tá bom? Só que o que acontece? Se você voltar lá na questão, você vai se lembrar que o ácido oleico, ele é um monoácido. Opa! Peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Ó, o ácido oleico, gente, ele é um monoácido, ou seja, o número de mols de H+ é exatamente igual ao número de mols do ácido, certo? Então, quando você acha aqui que o número de mols de H+ é 1,62 milimol, automaticamente você sabe que isso daqui é o próprio número de mols do ácido. Então, normalmente, a prova do PAIS 3, ela gosta de facilitar a sua vida nesse sentido. Ela sempre traz um monoácido sendo titulado com uma monobase. Quando isso acontecer, melzinho na chupeta, vai ser super tranquilo, porque quando você calcula o número de mols da base, automaticamente isso vai ser igual ao número de mols do ácido. O que eu peço que você fique atento é, se por um acaso não vier um monoácido ou uma monobase, que você faça o cálculo direitinho da proporção estequiométrica. Só que o que aconteceu, pelo menos nos últimos 4 anos, é que o item que seja de titulação, ele cai com um monoácido e uma monobase, tá bom? Então, como você descobriu o número de mols do ácido, para descobrir a concentração agora é fácil, ó. Concentração do ácido é o número de mols do ácido, que a gente sabe que é 1,62 milimol, dividido pelo volume da solução. Lá no próprio texto, ele falou que o volume é de 20 ml. Quando você faz essa conta, você acha um valor de 0,081 mol por litro. Não dá para marcar assim no item do tipo B. Então, o que ele mandou você fazer? Multiplique o valor encontrado por 1000. Então, quando você multiplicar isso aqui por 1000, você vai achar 81, que você vai marcar lá no seu cartão 0,81. 0 das centenas, 8 das dezenas e 1 das unidades. Da unidade, né, no caso. Centena, dezena e unidade. Tranquilo? Vamos lá para o item 108. Agora é um item de eletroquímica, um assunto bastante recorrente, muito recorrente na prova do PAIS 3. Inclusive, se você
tá com alguma dúvida, algum problema ainda aí na eletroquímica básica, vai aqui no nosso perfil, no nosso canal. A gente tem um mini curso, estamos no decorrer dele, no momento que eu gravo esse vídeo, já lançamos 2 aulas. Estamos preparando você para ter uma base sólida na eletroquímica, porque exatamente é um conteúdo bastante recorrente. Então, se você ainda está com alguma dúvida, procura aqui no canal que a gente tem um mini curso completo com 4 aulas, totalmente de graça. Item 108. A seguir é apresentada a equação balanceada que representa a reação de oxirredução durante a eletrólise da solução de AgNO3. Aqui no texto você vai encontrar o seguinte trecho-chave, né? O recobrimento de uma peça metálica com prata foi realizado por meio da eletrólise de uma solução aquosa de AgNO3, conduzida com uma corrente constante de 2 A. Olha aqui, as únicas espécies formadas no cátodo e no ânodo foram prata metálica no cátodo e O2 no ânodo, respectivamente, certo? Então, cátodo é o eletrodo em que ocorre a redução, e ele falou que lá vai ser formada prata. E o ânodo é o eletrodo onde ocorre oxidação, e ele falou que lá vai ser formado oxigênio. Então daqui a gente conclui o quê? Primeiro, que quem vai ser o cátion que vai reduzir vai ser o cátion Ag+, porque lembra que a gente tem uma solução de AgNO3, que em água vai gerar para a gente o cátion Ag+, e o ânion NO3-. Então é esse cátion aqui quem vai reduzir para formar a prata zero, a prata sem estar oxidada. E lá no anodo, como vai ser gerado o oxigênio, o gás O2, significa o quê? Significa que é a água quem vai oxidar, tá bom? Porque entre a água e o nitrato, quem tem preferência para oxidar na eletrólise é a água. Então a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter a semi-reação de redução dessa seguinte maneira: o cátion prata+, Ag+, recebendo um elétron, gerando prata. Vou colocar prata 0 aqui, né, para ficar bem claro que ela reduziu. Ela passou de +1 e foi para 0, tá certo? E a gente vai ter aqui a semi-reação de oxidação da água, certo? A água vai ter o seguinte, ó, a água vai formar H+, mais elétron e o gás oxigênio, que foi exatamente o que ele falou que vai formar no anodo, certo? Agora a gente tem que balancear aqui, né? A gente vai ter aqui, ó, o hidrogênio vai virar, continua sendo +1, então não é ele que passa por esse processo, mas o oxigênio vai passar de -2 para 0, né? De -2 para 0, então o oxigênio está oxidando, ele está aumentando o seu NOx, tá? Então, quando você faz esse cálculo aqui, ó, aqui não está balanceado, né? Aqui tem que ter 2 oxigênios, porque aqui é O2. De toda forma, você tem 4 hidrogênios, né? Que tem que ser 4H+ e 4 elétrons. Então, agora está balanceada a reação de oxidação da água. O que vai acontecer agora? Para você poder cortar as reações, você vai ter que multiplicar de cima por 4 também, para cortar esses elétrons aqui, ó. Então, 4Ag+, mais 4 elétrons, gerando 4 pratas. Agora sim, ó, você consegue cortar esses 4 elétrons. Quando você for fazer a reação global, né, reação total, você vai ter exatamente o que o item está falando, ó. 4Ag+, mais 2 águas, gerando 4 pratas, mais 4H+, mais O2. De forma que o item 108 ele é um item correto, tá certo? Então, quando você vai ter ali uma eletrólise em solução aquosa, você tem que analisar todas essas possibilidades. Então, o item está correto, porque a gente multiplicou aqui, ó, por 4 em cima e embaixo, e aí conseguiu cortar esses elétrons de forma que a equação global é exatamente a que o item trouxe para a gente, beleza? Item 109. Após um período de tempo de 1930 segundos, a eletrólise da solução de AgNO3 nas condições especificadas reduz uma quantidade de prata superior a 3 gramas. Para responder esse item, a gente tem que resgatar aquela reação lá de redução da prata, ó, Ag+, mais elétron gerando
prata, né? Prata 0. E a gente já vai lá na tabela e vamos descobrir que a massa molar da prata é de 108 gramas por mol. O que significa? Como aqui na redução da prata é envolvido apenas um elétron, significa que a cada 1 mol de elétrons você vai ter a geração de 108 gramas de prata. Percebe? Ó? A cada 1 mol de elétrons que girar no sistema, no circuito, vai gerar 108 gramas de prata. Então a gente vai descobrir qual que é a carga que gira nesse sistema. Ele deu o tempo e lá no texto ele deu a corrente. Ó. Ele falou que é uma corrente constante de 2 amperes. Então dessa forma a gente consegue calcular a carga. Ó. Carga é corrente vezes o tempo. Quanto que é a corrente? 2 amperes vezes o tempo, que é de 1930 segundos. Fazendo essa conta que eu já fiz, você vai achar um valor de 3.860 coulombs. Eu vou fazendo as contas antes, gente, para adiantar nossa vida aqui, tá? Mas você consegue fazer essa conta aí, ó. 2 vezes 1930, 3.860 coulombs. Agora eu vou descobrir quantos mol de elétrons corresponde a essa carga. Ele falou pra gente que a constante de Faraday é de 96.500 coulombs por mol. Significa o quê? Que a cada 1 mol de elétrons gira no sistema 96.500 coulombs. Quantos mols de elétrons vai gerar nesse sistema de acordo com a carga de 3.860 coulombs? Essa conta que eu estou fazendo, né? Posso cortar um zero com um zero. Fazendo isso, você vai achar uma quantidade de elétrons de 0,04 mol, tá? Então, com essa carga que está girando no sistema, como é que eu achei a carga? Corrente vezes o tempo. Então, numa corrente de 2 amperes durante 1930 segundos, faz girar no circuito uma carga de 3.860 coulombs. E agora eu vou descobrir, acabei de descobrir, a quantidade de elétrons que corresponde a essa carga. Então, como um mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs, é o que a constante de Faraday nos diz, quantos mols de elétrons vão corresponder a 3.860? Foi o que eu achei, ó, 0,04 mol de elétrons. Só que lembra que eu falei para você que na redução da prata está envolvido apenas um elétron? Então, essa quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prata que foi formada, porque a proporção é de 1 para 1, tá? Então, esse 0,04 mol de elétrons vai dar origem a 0,04 mol de prata 0. Por quê? Porque a proporção entre eles é de 1 para 1. Então, como eu sei que a massa molar da prata é de 108 gramas por mol, então eu consigo descobrir qual que é a massa de prata que foi gerada, tá? Fazendo essa conta, você vai achar 4,32 gramas. Então, se você tiver essa corrente agindo durante esse tempo, quanto que você vai gerar de prata? 4,32 gramas. Como o item falou que é uma quantidade superior a 3, então o item está correto. Certinho? 110. Considerando-se que o indicador ácido-base fenolftaleína apresente ponto de viragem na faixa de pH entre 8,2 e 10, que abaixo do ponto de viragem a fenolftaleína seja incolor e que acima ela apresente coloração rósea, então a adição de algumas gotas de fenolftaleína na solução de nitrato de prata resultará em uma solução com coloração rósea. Se ele falou que a coloração rósea é uma coloração de pH básico, né, acima de 8,2, então em outros termos o que ele está dizendo para você é o seguinte: a solução de AgNO3 é uma solução básica. Em outros termos é isso que ele está te perguntando. E como é que a gente sabe disso? Bom, o AgNO3 é um sal que vem do hidróxido de prata e do ácido nítrico. O hidróxido de prata é uma base fraca, enquanto que o ácido nítrico é uma base forte. Quem manda é o forte. Então, nesse caso, o sal AgNO3 tem caráter ácido, tá bom? Por isso que o item está errado, porque quando ele fala que se você pingar fenolftaleína, a solução vai ficar com uma cor rósea, ele está querendo dizer o seguinte, que o sal tem um caráter básico, mas não. O sal tem um caráter ácido porque ele vem de uma base fraca e de um ácido forte, certinho? E aí, para a gente finalizar, o último item é o item de número 111. Sabendo que a proteção de superfícies metálicas contra a corrosão pode ser feita por deposição de uma camada polimérica, assinale a opção que apresenta 2 monômeros adequados para a síntese de um polímero de poliamida, empregados com a finalidade de recobrimento. Primeiro, se é amida, tem que ser uma reação entre um ácido carboxílico e uma amina.
É assim que a gente obtém amida, né? Ácido carboxílico mais amina gera amida. Então, de cara, a gente já vai eliminar todas as opções que não envolvem ácido carboxílico e amina, que é a letra C e a letra D, né? Ele está fazendo aqui uma reação de um álcool com uma amina, álcool com a amina. Então, não pode ser nem a C nem a D. Sobra para a gente a A e a B. Só que qual que é o problema da B? Por que a B não é a resposta correta? Porque se você fizer a reação aqui, ó, entre esse ácido carboxílico e essa amina, beleza, você vai gerar amida aqui, ó. Só que as pontas não vai ter nada. Como é que você vai polimerizar se você não tem como nas pontas ligar com a próxima monômero, com o próximo monômero, com o próximo monômero? Então você tem que ter ácido carboxílico e amina nas duas pontas, porque, por exemplo, aqui na letra A, que é a resposta, né? 111 letra A. Olha aqui, você vai gerar aqui uma amida, só que nessa ponta você tem um ácido carboxílico que vai ligar com a outra amina da outra molécula. Percebe? E aqui na ponta você tem uma amina que vai ligar com outro ácido carboxílico da outra molécula. Dessa forma você consegue construir uma cadeia polimérica. Tendo somente no meio aqui, ó, você não vai conseguir construir um polímero. Vai ser uma amida? Vai, porque você tem ácido carboxílico com amina. Só que não vai polimerizar, porque as pontas não tem para onde ligar com o próximo monômero, tá bom? Então por isso que tem que ter nas duas pontas. É o ácido carboxílico dicarboxílico, certo? Uma carboxila em cada ponto e uma diamina, uma amina em cada lado. Por isso que a resposta do 111 é letra A. Certinho? Ficamos por aqui com essa resolução da prova de 2018. Se você gostou muito dessa resolução e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo, vai ajudar bastante a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Te agradeço demais e eu te vejo numa próxima resolução.